os medianitas, eles se levantaram contra o povo de Israel. E esse povo, os midianitas porque eles eram de uma região chamada Midian. Então por isso que chamavam midianitas, que era da região de Midian. Os midianitas, eles se tornaram uma pedra no sapato do povo de Israel. Durante 7 anos, esse povo fez com que Israel sofresse severamente. O que eles faziam? Na época da plantação, Israel semeava, plantava, e quando chegava a época da colheita, os midianitas eles desciam para o território dos israelitas e eles acabavam com tudo o que Israel semeava. A Bíblia diz que eles vinham como se fossem gafanhotos. Não dava nem para contar, não dava nem para calcular a quantidade de pessoas que eram, tá? E aqui em Juízes capítulo 6, e no versículo de número 6 também, Juízes 6, a Bíblia diz assim, ó: Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Por causa dos constantes ataques do povo de Midian aos israelitas, chegou uma hora que o povo de Israel já não tinha mais o que fazer, não tinha mais. Imagine você, pessoal, o povo trabalhava, plantava, quando chegava a época da colheita, quando eles iam colher, os inimigos vinham e levavam tudo. Além de levar tudo que o povo de Israel plantava, ainda levava cativo as esposas, os filhos, matava os homens, tá? Aí eles iam embora. Passava aquele período, o povo estava todo assolado, destruído, aí o povo começava a se levantar de novo, do pouco que restara, do pouco que sobrara, eles começavam novamente a se levantar. Quando chegava a época da colheita novamente, o que acontecia? Os inimigos vinham de novo. Quer dizer, já não tinha muito. O pouco que tinha, já levavam de novo. No outro ano, a mesma coisa. Chegou uma hora que o povo de Israel ficou numa situação tão crítica, que a Bíblia fala que eles fizeram cavernas, covas nos montes, para poder ficar, para poder morar. Eles fizeram buracos, construíram cavernas e começaram a morar em cavernas, em buracos, para poder se proteger dos inimigos. Devido a essa situação, tá? Devido à situação que aquele povo estava passando, a Bíblia diz no finalzinho do versículo 6, que eles fizeram o quê, pessoal? Clamaram ao Senhor. Deus, ele ouve a oração de todas as pessoas, tá? A Bíblia fala, pessoal, que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus pouco importa se a pessoa ela é rica ou é pobre. Deus não olha para a classe econômica da pessoa. Se a pessoa ela mora, desculpa aqui a brincadeira, tá? Que eu vou fazer, mas se a pessoa mora na Alphaville ou na Alfavela, não importa para Deus. Se a pessoa ela mora numa mansão ou embaixo da ponte, para Deus é indiferente. Deus não olha para a cor da pele da pessoa. Deus não faz acepção. Ah, essa pessoa é morena, não vou atender a oração dela. Ah, essa pessoa ela é amarela, ela é asiática, ela é europeia. Deus não tem isso. Deus não discrimina uma pessoa por causa da religião dela. Por exemplo, se o cristão orar, Deus vai ouvir a oração dele. E se o católico orar? Também. E se o espírita orar? Também. Até o ateu, até a pessoa que diz que não acredita em Deus, se ela orar, Deus também vai ouvir a oração dela. Agora, há uma diferença entre Deus ouvir uma oração e Deus atender a oração. Aí é uma diferença. Deus, ele ouve a oração de todos, mas ele pode atender a oração de todos? Não, aí é uma diferença.
Ué, mas o senhor está falando que Deus não tem discriminação de pessoa. Exato, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus pouco importa. Mas por que Deus não pode atender a todos? Aí você vai entender agora. Todo o povo clamou, não é verdade? Todo o povo clamou. Acabamos de ler aqui no versículo 6. Vamos para o versículo 11 agora. Vamos lá, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor. Então veio o que, pessoal? Esse anjo veio por quê? Exatamente. O anjo, ele veio porque estavam clamando ao Senhor. Deus mandou o anjo. Vamos continuar. E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Quem clamou a Deus, pessoal? Quem clamou a Deus? Todo o povo. Todo um povo clamou a Deus. Deus então envia o anjo. Presta atenção. Tá bom, o povo clamou, vou mandar o anjo. A Bíblia fala que quando o anjo chega, a Bíblia fala que o anjo, ele ficou, num determinado local. Fala que debaixo do carvalho, o carvalho é uma árvore, muito frondosa, muito, e o anjo ficou ali. O que o anjo estava fazendo embaixo daquela árvore, pessoal? Será que ele estava se refrescando do calor? Será que estava muito quente, abafado? Meu Deus do céu, deixa eu refrescar um pouquinho aqui, bati as asas para poder refrescar. Será que é isso, pessoal? Não. O anjo estava justamente procurando alguém para que ele pudesse entregar o que Deus havia dado, ou o que Deus havia concedido. Então, todo o povo clamou, mas a Bíblia fala que o anjo, ele estava lá, e quem que apareceu lá, pessoal? Gideão. De todo o povo de Israel, apenas Gideão se apresentou naquele determinado local, naquele campo. Detalhe, a Bíblia fala que Gideão estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Tá? Deixa eu explicar para você aqui. O que é malhar o trigo? Quem conhece o trigo aqui, pessoal? Quem conhece o trigo? Você sabe, o trigo, é que eu não tem nem o trigo aí não, aí dentro não, O trigo, ele é um grão, ele tem a sua tira, tem uma haste, e a semente ela fica na pontinha, O que faz, por exemplo, que quando o trigo está pronto para a colheita, eles cortam embaixo, fazem feixes, agrupam vários feixes de trigo, levam para uma área chamada eirado, ou eira. O que é uma eira? É um espaço aberto, Alguém aqui já colheu café? Alguém já colheu café? Já colheu? Quem mais já colheu café? A irmã já colheu? Normalmente quando a gente colhe o café, o que a gente faz daí depois que colhe o café? Você tem que espalhar o café numa área, deixa ele espalhado, numa eira, ali é uma eira, para ele poder secar. A mesma coisa é o trigo. Pega-se o trigo, põe ele no eirado, para ele poder secar. Depois de um determinado tempo, o que a pessoa faz? Pega aqueles feixes de trigo e ela começa a bater. Ela vai batendo. Conforme ele vai batendo o trigo, por isso se fala malhar, tem que bater. Conforme vai batendo o trigo, a sementinha, que é o produto, o fruto, ela cai. Então eles vão malhando, caiu, pega aquele resto do feixe, joga para ser queimado, É uma palha, ou pode ser usado para outras coisas, que fica tipo uma palha, Usava, por exemplo, antigamente se usava a palha do trigo para fazer tijolos também. A pessoa usava a palha, misturava com barro e fazia tijolos, por exemplo, Ou podia fazer, um feixe lá para poder dar para os animais comerem, Tem várias funções. Então, depois que eles batiam o trigo, aí ficava ali o trigo, eles vinham ajuntando todo o trigo, então colhia o trigo para colocar em sacos.
O trigo, ele precisa ser, né, malhado numa eira, um espaço, né, tem que ser um espaço grande, um espaço aberto. A Bíblia fala que Gideão estava malhando o trigo no lagar. O que é um lagar? Lagar não era para trigo. Lagar é um espaço que era utilizado para poder extrair o suco da uva. Tá? Por exemplo, aqui em São Roque, existem algumas fazendas aqui em São Roque, né, que produzem uva, e algumas dessas fazendas ainda têm lá, né, na sua propriedade, lagares. Ainda tem. Então, como que é o lagar? Né? Lógico que hoje é totalmente diferente daquela época. Hoje são tachos, né? Hoje são tachos grandes, né, que é usado para o maquinário e tal. Na época, aqui, o lagar é o quê? Era como se fosse um poço, entre aspas, normalmente era de pedra, podia ser também feito de madeira, jogava-se a uva espalhada então naquele poço, tá? E então as mulheres e crianças subiam, entravam dentro desse poço e começavam a pisar. Tinham que pisar. Conforme eles iam pisando nas uvas, então havia uma certa bica, né? Havia ali um canal, um rego, aonde o suco da uva ele ia escorrendo e era colocado então em barris, em vasilhas para poder então guardar. Então o lagar é isso, pessoal, tá? O lagar era isso. Também podia ser usado para extrair o azeite. Lagar também podia ser usado para o azeite. Colocava-se azeitona e aí já é um processo usando, né, um moinho que tinha que ser uma pedra, passava em cima da azeitona para poder extrair então o azeite, o óleo. Então ainda hoje existe alguns lugares aqui no Brasil, mas ainda tem lugares que tem um lagar. Então o lagar, ele é um espaço, né? Ele é um lugar que não requer muito espaço, tá? Não precisa de muito espaço. Então olha a situação, Gideão ele estava malhando trigo no lagar. Ele precisava de um espaço maior. O certo seria ele estar numa área maior. Mas ele tinha essa área maior, pessoal? Não tinha. Ele não podia sair no meio do campo, ele não podia ir lá na eira, por exemplo, e começar a malhar o trigo. Por quê? Porque com certeza os inimigos tinham algum espião. Então, se Gideão pegasse o trigo, ele fosse para a eira e começasse lá a bater, a malhar o trigo, o espião ia ver, começaram a colheita, iria chamar os inimigos e vinham e levavam tudo que tinha. Então Gideão ele fez o quê? Bom, eu não posso ir para a eira, se eu for para a eira os inimigos vão ver, deixa eu ir para o lagar já era um lugar mais fechado. Só que o espaço era pequeno, o espaço era muito pequeno. Mas Gideão ele preferiu trabalhar no lagar, malhar o trigo num espaço pequeno, ele preferiu ali, né, passar um aperto, uma dificuldade, um sacrifício, do que ficar de mãos atadas, do que ficar de mãos amarradas e não fazer nada. Isso fez com que chamasse a atenção de quem, pessoal? Do anjo. Aquele anjo que Deus havia enviado, ele então, vendo a atitude de Gideão, ele se comoveu. Tanto que aqui no versículo 12 diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele não tinha aparecido para Gideão ainda. O anjo, repare que no versículo 11 diz que o anjo estava lá, debaixo do carvalho, ele estava observando. Ele observou e viu Gideão, então ele se apresentou para Gideão, agora o anjo apareceu, e disse, né? O Senhor é contigo, homem valente. Tem uma tradução que fala valente e valoroso, é o mesmo sentido. A atitude de Gideão chamou a atenção do anjo. Agora eu pergunto, por que o anjo não apareceu para as demais pessoas?
Porque as demais pessoas estavam na onde, pessoal? Na cova, na caverna, escondidas, com as mãos paradas. Irmão, mas eles não oraram, bispo? Oraram. Eles clamaram. Deus ouviu a oração, ouviu, tanto que Deus mandou o anjo. Mas o anjo só pôde se apresentar para Gideão, porque Gideão foi o único que estava demonstrando, pessoal, uma atitude. Eu falei aqui semana passada a respeito da oração, né? Quem viu semana passada? Lembra que eu falei para vocês? A oração, né? A palavra oração, ela é formada por dois verbos, orar e agir. Não adianta a pessoa orar muito e não ter atitude. Não adianta nada. Como não adianta a pessoa ser uma pessoa de muita atitude, se ela não ora também. Não, bispo, eu não tenho tempo, bispo, eu não tenho tempo para vir para a igreja, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, no calor, no inverno, no feriado, Meu irmão, você pode trabalhar igual um camelo. Se você não tiver o seu momento para Deus, não vai adiantar nada. Tem gente que acha, meu irmão, porque a quantidade de trabalho é que vai mudar a história dela. Não é isso. O trabalho é importante? É. O trabalho tem a sua utilidade? Claro. Aliás, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Agora, não adianta nada você trabalhar e não tiver o tempo para Deus. Não adianta nada. A Bíblia fala que vai ser como aquela pessoa que levanta de madrugada, repousa à tarde, come o pão de dores. Não vai adiantar nada, meu irmão. Você tem que ter o seu momento para trabalhar? Tem, mas tem que ter seu momento para buscar a Deus. Tem que ter. Aí você vê aqui, Gideão, ele estava num espaço pequeno. Ele estava ali num lugar, meu irmão, desconfortável. Gideão estava confortável ali? Não. Gideão queria estar naquele lugar malhando trigo? Não. Mas era o que ele tinha naquele momento. Gideão estava satisfeito com aquele local de trabalho? Não estava satisfeito, mas era o que ele tinha. Era o que ele podia usar naquele momento. Irmãos, às vezes, entenda bem, às vezes a gente pede a Deus uma bênção, Senhor, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero ser gerente na área de importação daquela empresa. Aí Deus abre uma porta para você naquela empresa, de faxineiro. Tá amarrado, Satanás, diabo, não foi isso que eu pedi. Tá bom, não foi isso que você pediu, mas é o que você tem agora, é o que foi colocado nas tuas mãos. Eu quero trabalhar, né? Eu quero ser o líder da exportação dessa empresa e colocar você para limpar a privada lá. Está amarrado, eu não aceito isso. Tudo bem, meu irmão, mas é o que você tem na sua mão agora? É o que foi confiado nas tuas mãos? Então, ainda que você não esteja satisfeito, ainda que você não esteja confortável na posição que você foi colocado, mas procure fazer o melhor. Você está entendendo, pessoal? Nem sempre a gente vai ser colocado no lugar que realmente a gente quer. Às vezes vai ser dado a nós algo que a gente não vai se sentir confortado. Mas espera aí, é o que eu recebi? É o que eu tenho? Então é o que eu vou usar. Vocês estão entendendo? É o que Jesus falou sobre a pessoa ser fiel no pouco. A pessoa, todo mundo, pessoal, todo mundo almeja algo grande na vida. Você já viu alguém dizer assim, eu quero que meu filho seja um usuário de droga, o meu sonho é que meu filho seja um traficante. Você já viu alguém falar isso? Claro que não. Eu quero casar com um homem bem pobre, eu quero casar com um homem banguelo, careca, barrigudo. Você já viu alguma mulher ter esse sonho? Diga, Deus me livre, diga. Você que é homem, algum homem aqui já sonhou, meu Deus, eu quero casar com uma mulher de 110 anos, sem dente, caolha, banguela. Não, ninguém quer isso, meu irmão.
A gente sempre quer o melhor. Só que às vezes o que é colocado nas nossas mãos, às vezes não é o que nós pedimos a Deus. Então o que você faz? Aquilo que foi colocado na tua mão, você procura fazer o melhor. Eu quero ter minha casa, meu sonho é ter uma casa de 10 cômodos, 4 quartos, 2 suítes, 2 salas. Eu quero uma casa com sala de jantar, com sala de televisão, com sala de estar, com sala de não estar, com sala de não quero estar. Eu quero tudo, né? Tá bom, glória a Deus. Quanta sala tem a sua casa? Bom, até agora não tem nenhuma, né? É só o quarto e o banheiro. Tá bom, mas é o que você tem agora? É o que você tem? Então procure fazer disso o melhor que você tem. Vocês estão compreendendo, pessoal? Você talvez esteja hoje numa posição que você não está satisfeito. Talvez hoje você está vivendo uma situação que você não está confortável. Mas espera aí, é o que eu tenho agora. Meu irmão, não adianta eu sonhar com a picanha se eu só tenho zoiudo na geladeira. Não dá. Você está entendendo? Não adianta, meu irmão, você tem que viver aquilo que você tem agora. O que eu tenho hoje? O que eu tenho hoje é isso aqui, então é isso aqui que eu vou usar. Disso daqui eu vou fazer o melhor. Já pensou se o Gideão chegar e falar assim, rapaz, eu tenho que malhar o trigo, mas é o seguinte, na eira eu não posso, se eu for para a eira os inimigos vão vir, se eu malhar o trigo os inimigos vão pegar. Fazer o quê? Deixa eu ir para a cova assistir, vale a pena pecar de novo. Né? Vou lá para a cova. Né? Todo mundo estava na cova. Gideão podia se acomodar também. Ele falou assim, não, negativo, eu posso até morrer, eu posso até ser visitado pelos meus inimigos, eu posso até ter que lutar com meus inimigos, mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer lutando. Eu vou pegar o trigo. Qual que é o espaço que eu tenho? O espaço que eu tenho, esse aqui, é pequeno, é desconfortável, é um lugar que não serve, tudo bem, mas é o que eu tenho, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou me esforçar, é aqui que eu vou dar o meu melhor. E quando o Gideão estava ali, o anjo do Senhor se apresentou para ele. Aprenda isso, igreja. Talvez você não esteja no lugar que você tanto almeja estar, talvez você não esteja numa situação confortável, talvez você não esteja numa situação agradável, mas é o que você tem, então procure fazer o melhor. O Senhor disse, sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Se você aprender a ser fiel no pouco que você tem, pode ter certeza que Deus vai confiar muito nas tuas mãos. Mas se você não é fiel no pouco, você acha que Deus vai confiar muito na tua mão? Vai nada. Guarda essa palavra no teu coração. Sede fiel naquele pouco que você tem agora, que Deus vai colocar você no muito em nome de Jesus. Diga glória a Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.